Estamos aqui no Papo de Economistas agora para falar sobre a importância da comunicação, da linguagem, da retórica. Estamos aqui com o professor João Felipe Magnani, convidadíssimo especial para esse vídeo, e o professor já antigo da casa. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da linguagem. Qual a importância da linguagem no seu conceito, professor? Bom, a linguagem escrita e falada tem um papel fundamental nas ciências, né? Todo o nosso mundo se estrutura a partir da linguagem, da comunicação, né? Só como exercício rápido, se a gente imaginasse que todo mundo tivesse acesso ao nosso pensamento e a gente ao pensamento de todo mundo, o nosso mundo seria completamente diferente, né? Então o mundo é centrado na comunicação, nessa interação pessoal. Uma das coisas que nos diferencia dos outros animais é exatamente essa capacidade de comunicar com uma certa precisão aquilo que a gente está querendo dizer, né? Aquilo que a gente está pensando. Mas na realidade a prática disso é muito diferente daquilo que a gente imagina. Então, quando a gente está falando, a gente acredita que está passando uma mensagem, mas nem sempre isso é garantido. E é importante a gente se fazer entender. De certa forma, a internet, as novas comunicações são ferramentas que representam também o ser humano como ele é, né? Então, a gente fala, tem muita porcaria na internet, tem muita porcaria no mundo sempre, né? É que na internet se condensa mais. De leitura, agora, Guilherme, claro o que você acha? Está se perdendo? As pessoas acham que aquelas 3 linhas do Google na pesquisa já é tudo? Eu acho que esse é o principal ponto negativo, né, dessa mudança. Independente da gente acreditar que a gente está fazendo... Eu acredito até que as pessoas estão lendo muito mais em termos de quantidade hoje. Se você for olhar cada página de Facebook que a gente entra, cada notícia, né, você está lendo muito mais. Mas acontece que não está lendo com um compromisso de guardar todas aquelas ideias. E coisas sem nexo, né? Que não fazem parte de um discurso único. Exatamente. Então, eu acho que o principal ponto negativo da geração Google hoje é que nada é feito com densidade, né? É tudo superficial. Raso. Então está se perdendo um pouco essa capacidade de analisar as coisas a fundo, de se abstrair. Todo mundo quer ver fotos, links e vídeos. Exatamente. Tem dois problemas dessa nova geração. Eu vi uma entrevista, me falha a memória agora, com o professor da USP de computação, que disse que as crianças só deveriam ter contato com o computador a partir dos 12 anos. Justamente porque ele diz que a partir do momento que a criança vê um videozinho, um flash, alguma coisa, ela tem o concreto. E a sua capacidade de abstração diminui bastante. Então você tem 2 problemas de abstração. Que um é que ninguém mais tem a concentração de se debruçar num livro e ficar por horas dentro de um texto. Então isso é difícil. Você consegue ler um post, outro post, isso você vai dando uma olhadinha. E o segundo é a imagem. A imagem concreta nos tira a capacidade. Eu imagino como deve ser difícil para um professor de filosofia hoje dar aula, né? Porque que é só abstração, a aula é basicamente... Daí se fica naquelas histórias, né, como que é o Simpson, não tem? Filosofia do ponto de vista de Simpson. Aliás, o professor Guilherme já leu esse livro. Eu tenho o livro. O que você tem a dizer? Os mesmos livros de escola estão todos se tornando meio que um padrão cartilha enxuta. Então, o que me preocupa é o seguinte, o mercado editorial... os professores, todo mundo está se adaptando a esse formato da informação rápida, né? Da informação curta. Eu acho isso um pouco errado, né? Eu não quero dizer que esse tipo de informação seja desnecessário, mas eu digo assim, quando você entra numa Wikipedia hoje, que eu acho fantástico o processo da Wikipedia, de você ter informações sobre tudo, mas você vê que muitos dos artigos não têm informação completa sobre o que você está buscando. Na realidade é muito raso, né, o nível de informação. Então antigamente a gente dizia, você tinha que ir para uma enciclopédia escrita, mas lá tinha toda a história de um determinado verbete.
E hoje em dia está se perdendo um pouco isso. Sem contar que hoje tem a satanização da palavra apostila, né? Aliás, as apostilas viraram livros, né? E o livro-texto virou livro base. A apostila virou livro espiralizado, Isso. né? Porque daí é o nome mais bonito. O problema, de novo, não é da ferramenta, é sim das pessoas, né? Eu acho que porque assim, hoje nos cursos de pós-graduação, o trânsito maior é com o Google, né? Você busca os livros inteiros em PDF lá, a gente usa os tablets, né, para fazer leitura, não vai ficar imprimindo aquelas lojinhas do Xerox, né? Se Deus quiser, está com os dias contados. Mas o problema então é que profundidade você vai ter nisso. E as pessoas muitas vezes se contentam com a periferia. E nisso, na verdade, é o Google, é o Discovery Channel, é o Globo Repórter, aqueles programinhas de manhã de Ana Maria Braga que falam lá uma coisa sobre colesterol. E aquilo passa a ser a verdade da família. O cara já fica perito na área. Exatamente, porque tomou uma dose, uma pílula, ele acha que compreende do assunto. O cara assistiu o programa da vida sexual dos macacos e já é perito em símios, enfim, né? No Discovery Channel. Como forma de aprimorar o pensamento. Porque, na verdade, assim, como que você consegue falar bem? Se você pensar bem primeiro, e para pensar bem, você precisa de palavras. Se lhe faltam palavras, não tem como você organizar alguns pensamentos mais estruturados, algumas questões mais em etapas. É só pensando, adquirindo conhecimento. E falando isso de maneira muito séria. Não é como o filósofo Luiz Felipe Pondé chama de marketing de comportamento. Não é você pegar algumas palavras, aprender alguma coisinha para poder se dar bem e ganhar uma entrevista de emprego. É você realmente mudar o seu padrão interno de raciocínio, de compreensão de mundo. Que existe hoje, né, que é bem característico no mercado corporativo, são aquelas pessoas que fazem leituras rasas de uma série de livros de autoajuda, ou então livros que inspiram grandes gurus, né, de uma área da administração, e ficam repetindo palavras assim que eles não têm a menor ideia do que significam, fora de um contexto, né, para transformar numa fantasia, uma roupagem de uma pessoa intelectualizada. Eles estão fazendo uso da linguagem para se promover. Marketing te serve, você impressiona e tal, mas você vai precisar sempre estar mudando de grupo. E não se sustenta, né? Exatamente por isso. Tem um livro muito interessante, chama-se Por que a Picaretagem Dominou o Mundo, mais ou menos isso. Então vai estar no site aí. Mas fala sobre isso, a composição de discursos fakes, factoides, palavras da hora, enfim. E hoje quase todos esses palestrantes que estão aí, né, de autoajuda principalmente, né, vivem disso, né, de factoides, de palavras-chave. E eu sou visceralmente contra a autoajuda, assim, você se ajuda trabalhando, produzindo e tal. Eu vou ficar rico se eu trabalhar, se eu estudar, não olhando para uma nota de $100, né? Eu olho para a nota e daí com isso eu ganho dinheiro, né? Eu sinceramente não acredito na... Mas a autoajuda ajuda o autor, né? Nem nesse livro que promete enriquecer, né? Como enriquecer com fulano de tal. Eu acho que seria auto-engano, né? Mais ou menos por aí. Aliás, o Janotti escreveu um livro chamado Auto-engano, onde fala isso. Que não é uma questão só do ser humano, é do bicho, dos insetos. Eles fazem isso para tentar ludibriar a si próprio, né? Quais são as dicas que você daria para os jovens que estão lá achando que o Google é tudo, é oráculo? Na realidade, o Google é a bibliotecária, né? Ele não tem conteúdo, é a quem te leva umas livro, palavras finais, doutor João. Bom, primeiro, prazer estar de volta, né, conversando com amigos aqui, que eu acompanho online, né? E a dica é sempre ler, né, para as pessoas continuarem lendo. E não é porque eu estou de frente de economistas que eu vou falar isso. Leia economia, porque o que move o mundo é a economia. É a única coisa que importa. Não estou dizendo que isso seja relevante, mas é o que move. Então, se você não entender nada, as pessoas vão estar fazendo coisas e você vai estar... Palavras finais, doutor Guilherme. Leu muito. Qualquer coisa, mas leia. Qualquer coisa. Isso aí. Tá, papo bacana, então vamos editar esse vídeo, vamos ver e que dicas de livros aí, vamos já foram feitos,
Mas e aí, esses segredos da juventude, professor, o que você acha? Dá umas dicas aí. Você usa Victoria's Secret, cremes da Victoria's Secret? Não, eu preciso. Não, diz que o tratamento dele é do Calígula, eu não entendi.